balança na alta coluna, nó tático, vai apresentar um jogo da última rodada do Brasileirão em que vale título, Vasco e Flamengo. O Vasco precisa vencer e torcer por uma derrota do Corinthians para ser campeão brasileiro. Ele já está classificado na Libertadores e está disputando esse título, título que não vem desde 2000, não vai desde 2000 lá para São Januário. Já o Flamengo ele precisa carimbar, ratificar a sua posição na Libertadores. Para isso ele precisa do empate. Se empatar, já está com a Libertadores garantidas, ele tem 90% de chance de possibilidade de Libertadores. Se perder, vai depender de alguma combinação que vai envolver o Curitiba, o Internacional, para que ele não, e o Figueirense, para que ele não saia da zona de Libertadores. Justamente na última rodada, o Flamengo ficou muito tempo nessa zona de Libertadores. Já o Vasco, 12% de chance de título, precisa jogar bastante ofensivamente para tentar vencer o Flamengo. Vamos ver como é que o Vasco vai jogar. O foco todo do Vasco vai ficar em cima de um trio: o Diego Souza, o Felipe e o Elton. Esse trio de jogadores aqui, eles vão centralizar as jogadas ofensivas. O Felipe com liberdade para poder fazer o apoio, o Diego Souza chegando muito no ataque, praticamente vai fazer uma função realmente de atacante, caindo provavelmente pelo setor direito, ele que vai ter que cobrir um pouco a ausência do Éder Luiz, que está machucado. E obviamente o Elton lá na frente. Há uma dúvida no ataque, se o Elton vai começar ou não, mas vamos imaginar que, seja o Elton, seja o Alexandro, esse trio é o que vai ser muito trabalhado para chegar ao ataque. O Gilmar deve ficar um pouquinho mais preso, até porque o Léo Moura avança bastante. O Nilton deve ser o jogador de contenção, para ficar principalmente em cima do Thiago Neves, que é um jogador importante do Flamengo, vai fazer a marcação. Rômulo é o que deve sair um pouco mais. O Felipe Bastos, ele deve aparecer como um elemento surpresa, principalmente pela direita. O Diego Souza normalmente pode ficar caindo para o centro, precisa de ter alguém para lá, o Felipe Bastos vai chegar. Ele chega muito bem, já fez gols nesse Campeonato Brasileiro, nessa temporada, caindo pela direita, até gols muito bonitos, talvez um dos mais bonitos que o Vasco marcou. No caso, foi pela Sul-Americana contra o Aurora, foi feito pelo Felipe Bastos, ele gosta de cair muito por ali. Já tem também pela direita o avanço do Fagner. O Fagner ele pode avançar sem maiores problemas, porque caso ele avance, o Rômulo pode conseguir fazer essa cobertura sem problemas e o próprio Felipe Bastos fica um pouquinho mais preso. Então a jogada do Vasco ele vai sempre ficar muito baseada no ataque em relação a jogada do trio ofensivo, os avanços de algum elemento surpresa ou do seu lateral direito, que é o Fagner. Na defesa, o Dedé é bastante soberano, ele consegue ficar segurando aqui na área, ele é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, disputa com o Neymar o título de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco tem um cochilozinho ali na zaga, que é com o Renato Silva. O Renato Silva ele faz tem uma apresentação de boa para regular, irregular em alguns jogos, e esse pode ser o ponto fraco do Vasco. Até vou fazer uma coisa diferente do que eu vinha fazendo no tático, eu vinha sempre mostrando como é que é a questão ofensiva. Mas como são times bastante azeitados, eu vou mostrar quais são os buracos que eles têm, ou seja, o que o Vasco tem que tomar cuidado. Vamos lá. Vamos ver aqui o lance da última rodada, que foi o jogo do Vasco contra o Fluminense, aquele jogo sensacional. Um lançamento para dentro da área, o Renato Silva acabou cochilando, o Fred chegou e conseguiu empatar a partida, né? Ou seja, o Thiago Silva alega que pode ter sido empurrado e tal, mas na verdade houve uma má colocação. Por que puxar justamente esse posicionamento? Porque o jogo do time adversário normalmente não está caindo em cima do Dedé. O Dedé que está saindo sempre muito bem, ele praticamente não falha. E então o que acontece? O Vasco começa a trabalhar, começa a ver o time adversário trabalhar muito em cima do Renato Silva. E o Renato Silva apresenta algumas falhas. Ele não é um zagueiro 100% eficaz, ninguém é, mas a média de falha dele é superior à média do Dedé, é superior à média dos melhores zagueiros. Então por isso o Vasco tem que tomar muito cuidado, o Renato Silva tem que ter uma certa cobertura, seja do Nilton, seja do Gilmar, se ele estiver jogando pela esquerda, que o Rômulo volte um pouquinho, para que o Vasco consiga minar essa possibilidade, porque tudo indica que o Flamengo deve jogar muito em cima do Renato Silva, deixando o Dedé um pouco mais solto, porque por ali vai ser bastante complicado. Então o foco do Vasco vamos segurar essa defesa e vamos dar uma cobertura para o Renato Silva. Agora vamos lá para o Flamengo. O Flamengo deve jogar dessa vez quase com um losango no meio de campo. O Fierro, ele vai entrar na vaga do Ayrton, deve jogar bastante próximo dos zagueiros, o Wellington e o Anderson Silva, são dois zagueiros que merecem
uma cobertura, eles também são irregulares, não têm uma mesma eficácia de um Dedé, por exemplo. Tá no nível, os dois no nível, o Wellington no nível inferior ao que apresenta o Renato Silva, por exemplo. E o jogo do Flamengo ele é muito baseado também no apoio do Léo Moura. O Léo Moura ele precisa de ter liberdade e ao mesmo tempo tem que ter a cobertura. Então o Fierro deve ficar muito preso na marcação, não sai quase nunca. O Williams é que vai jogar pela direita e pela esquerda o Renato. O Williams dessa vez ele deve ficar bastante preso. O Williams é aquele jogador que às vezes gosta de sair para o ataque, caindo principalmente pela direita. O Flamengo fez muitas jogadas com o Williams durante o campeonato, assim, mas dessa vez o foco deve ser um pouco mais o apoio do Léo Moura, praticamente sendo um meio de criação e não o Williams. Então o Léo Moura fechando para o meio, como ele sempre faz, ou tentando uma jogada pelo flanco. Jogada bastante eficiente do Flamengo já há vários anos isso. O foco do Flamengo, assim como o Fluminense, em cima de 3 jogadores. O Thiago Neves, que vai fazer no losango a ponta de lança, né, o jogador mais próximo do ataque, o Ronaldinho Gaúcho saindo muito e o David mais enfiado. Ou seja, o Ronaldinho Gaúcho não vai fugir da característica que ele está fazendo desde que ele jogava no Milan e aqui no Flamengo direto. Pela esquerda, recebendo a bola, tentando trabalhar com o Júnior César, de vez em quando tentando invadir a área, jogando um pouco mais para o meio, quando o David sai um pouco mais para o trabalho. Como? O David, quando ele sai um pouco para a direita, o David não é um jogador muito bom para vir buscar o jogo, ele é melhor dentro da área, ele tem uma finalização boa. Mas quando ele sai, o Ronaldinho Gaúcho tem que entrar. Né? O Ronaldinho Gaúcho entrando pode chegar e fazer o gol. Às vezes o Vanderlei Luxemburgo bota o Ronaldinho muito no ataque, deu certo contra o Internacional, né? O zagueiro do Inter deu uma vacilada, o Ronaldinho estava lá e fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Inter na última rodada, na rodada passada. Mas a jogada mesmo de trabalhar pelo centro, cair pelas pontas, essa jogada ela é do Thiago Neves. Tá? Então a gente vai ver o Thiago Neves se movimentando muito, algumas vezes trocando de posição com o Ronaldinho Gaúcho, e o Thiago Neves é a referência principal do Flamengo no ataque. Ele até não é de dar muito passe para o David não, quem dá o passe é o Ronaldinho, né? Aqueles cruzamentos ou um toque na velocidade. O Thiago Neves tenta mais o remate de fora, mas ele é um jogador que chega bem e ele deve ser uma peça fundamental no ataque. Mas o Flamengo tem que tomar cuidado também na defesa. Como eu falei anteriormente, a sua dupla de zaga não vem funcionando muito bem. Então vamos imaginar aqui o que acontece com o Flamengo. O Wellington e o Anderson e o Alex Silva, eles sabem trabalhar bem no desarme, mas cometem algumas falhas no jogo aéreo. Vamos ver aqui os 2 lances do Flamengo que mostram bem isso. Primeiro vamos ver aqui o gol. Lance de bola parada contra o Cruzeiro, o Montijo cruza na área, primeiro pau, dá o toque, na frente, fica sozinho, o Anselmo Ramon fez o gol. Ou seja, uma falha na marcação. Vamos ver novamente aqui, olha o Anselmo Ramon, entendeu? A zaga do Flamengo ficou vendo o jogo, né? O toque de cabeça do Farias no primeiro pau praticamente matou o time e o Flamengo vai e toma o gol. Um outro lance, será que o Flamengo não vai cochilar? Cruzamento também no escanteio, olha só a defesa, lance no primeiro pau e mais uma vez a defesa totalmente aberta, não prestando atenção no jogador que parte de trás. Ou seja, qual o grande problema do Flamengo? O Flamengo parece dar um branco no lance de bola parada. E o Vasco pode aproveitar muito bem. Se o Vanderlei Luxemburgo conseguiu evitar, anular essa falha do Flamengo, o Flamengo, que não toma muito gol, certamente pode sair de campo sem levar gol. Não levando gol, está na Libertadores. Então, o grande problema do Flamengo, o miolo de zaga. O grande problema do Vasco, uma cobertura para o Renato Silva. Quem ajustar essa pequena falha de cada um dos times vai se dar bem, porque o Flamengo pode conseguir segurar o empate que ele está precisando, o Vasco é favorito, o Vasco evitando esses cochilos na área, não vai tomar gol, vai poder jogar no ataque mais vezes e aproveitar as deficiências defensivas do Flamengo, que são deficiências defensivas mais profundas do que a do Vasco. A minha aposta aqui é que o Vasco é levemente favorito, mas se trata de um clássico muito equilibrado e o empate é a tendência dessa partida.